Nós convidamos o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, boa tarde. Como que você analisa esse resultado e como deve ser esse processo de transição, já que é preciso estabelecer uma ponte entre o atual e o futuro governo para que o país possa seguir adiante, né? O Brasil mudou de fase, né? A transição é tão importante que foi regulamentada em decreto. Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a você que nos acompanha aqui nesta rodada de notícias importantes do Planalto Central do país. Olha, Catiúcia, no primeiro governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não havia regulamentação, e sim uma boa vontade de um presidente que saía depois de uma reeleição e entregava o cargo para outro. E aí foi escolhido um local chamado Bolo de Noiva, para que os integrantes do futuro governo pudessem se instalar, conhecer o teor de cada pasta, projetos em andamento e o raio-x da administração pública federal. Logo depois, houve a necessidade de regulamentar através de um decreto. E esse decreto estabelece competências. As pessoas indicadas poderão ter acesso a dados sigilosos, a decretos e até compartilhar e publicar decretos nesta fase exatamente entre um governo e outro. Veja a que ponto esta mudança pode levar os dois governos a uma integração, porque a possibilidade de publicar decretos, medidas provisórias e até fazer reforma administrativa. Isso quando há um entendimento. Mas o decreto estabelece inclusive cargos de natureza especial. Isso significa aqui em Brasília que quem entrar na transição já começa a ser funcionário público, com salário, com direitos de funcionários públicos. Há por aqui alguns atos que só podem ser exercidos por funcionários públicos e aí quem entrar na transição passa a ser um funcionário público. Haverá sim uma transição. Este é um momento ainda de aceitar a derrota, saber exatamente como fica o governo até a transição total, né, que é o dia 1º de janeiro, mas haverá sim uma transição e o presidente Jair Bolsonaro já falou aqui com algumas pessoas que subiram para o encontro dele enquanto ele estava aqui no Palácio do Planalto, ele já está agora no Palácio da Alvorada e será estabelecida a transição. Setores do PT, né, já prevendo aí dificuldades, eles já querem ir ao Supremo Tribunal Federal para garantir esse momento de transição. Mas não precisa, não haverá necessidade, porque a transição será do ponto de vista legal, que manda o decreto exatamente de acesso aos dados do governo e também instrumentos legais que possam facilitar a atividade. Então é isso, o Brasil mudou de fase e a transição é exatamente esse caminho, a ligação entre os dois governos.